palavra do Senhor diz assim, Lucas 2, verso 1 em diante. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Verso 2, este é o primeiro recenseamento que foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Verso 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aí. Feche seus olhos por um instante. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, é que nós estamos reunidos aqui nesta noite. E queremos declarar a Ti, ó Deus, o nosso amor. Queremos declarar que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, que Tu és glorioso, e que para nós virmos na Tua casa é um privilégio. Nós nos rendemos a Ti, nós já levantamos as nossas mãos numa atitude de render-se, e agora, Senhor, chega o momento da Tua palavra, e nós estamos desejosos de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Palavra viva de Deus, fala com cada um de nós. Palavra viva, vem e gera em nós aquilo que é necessário para que nós possamos crescer, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos caminhar cada dia mais naquilo que é a vontade do nosso Pai. Palavra viva de Deus, Tu tens liberdade. Espírito Santo, Tu que és aquele que tem a incumbência de nos ensinar e de nos lembrar de todas as coisas. Haja em nós com liberdade, dai-nos entendimento, dai-nos compreensão, dai-nos sabedoria, marque em nós aquilo que ecoará para a eternidade. Este é o nosso pedido nesta noite. Nos posicionamos como igreja que tem autoridade e poder para expulsar de nosso meio toda devagação de mente, toda sonolência, tudo aquilo que pode ser dardo inflamado do inimigo para querer roubar este momento. Nós rejeitamos e não aceitamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, irmãos. Glórias a Deus. O texto que nós acabamos de ler, no comecinho do Evangelho de Lucas, narra uma história muito conhecida de todo evangélico, de todo cristão, né? Está relacionado com o momento em que Maria vai dar à luz ao nosso Senhor Jesus. E é interessante observar que esse momento é um momento que divide a história. Esse momento é um momento que não aconteceu ao acaso. Quando nós nos debruçamos sobre as páginas do Antigo Testamento, irmãos, nós podemos observar como um grande rio, tudo fluindo para este momento da história. A Bíblia chama este momento de a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. O que é algo pleno? Algo pleno é algo completo, é algo que não está faltando mais nada. E para que chegasse a esse momento, é legal a gente, às vezes, dar uma de historiador, entendeu? Porque a Bíblia, ela é um livro, é um compêndio de 66 livros, e nós sabemos disso, e ela relata a história de um povo com um propósito. Desde o comecinho, desde o chamado de Abraão, a Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 11, 12 em diante,
vem relatando a história de Abraão e a história de como Deus iria formar uma grande nação e como Deus iria trabalhar através desta grande nação para que chegasse nesse momento da história, na plenitude dos tempos. Isso já estava pré-definido antes que houvesse mundo. Isso já estava, esse momento da história já estava estabelecido mesmo antes que houvesse o tempo. Para você ver a complexidade e a importância deste momento, a plenitude dos tempos. E para que esta plenitude chegasse, Deus foi trabalhando na história de uma maneira minuciosa. Por exemplo, quando nós vemos o povo de Israel se rebelando contra Deus e se prostituindo, e indo atrás de outros deuses, seguindo princípios do paganismo, imitando outros povos, outras nações. Deus levanta um grande rei, que vai subjugar a nação de Israel, e vai levá-la cativo por 70 anos, 70 anos de cativeiro, para que eles aprendessem a adorar somente o Senhor, seu Deus. Os 70 anos de cativeiro, dentro do plano divino, serve para tirar do meio do povo de Deus a idolatria. Olha que interessante. Um grande império surgiu com esse propósito. O Império Babilônico. Depois veio o Império Sírio, Medo-Persa, que vai vencer o Império Babilônico e vai libertar o povo do cativeiro. Um outro grande líder mundial, são os 4 grandes impérios do mundo. Surge para poder mandar o povo de volta para Israel. E começar a reconstruir os muros, começar a reconstruir o templo, começar a reconstruir a cidade. Então, Deus vai trabalhando na história desta maneira. Ah, mas o que falta, pastor, para chegar à plenitude dos tempos? Faltava o seguinte, que todo mundo pudesse se entender. Porque cada nação falava um idioma. Cada nação falava de um jeito e não havia um idioma universal. O que Deus faz? Ele levanta um terceiro grande império e um grande conquistador que vai sair conquistando todas as nações, mas esse conquistador é diferente. Ele não vai fazer que nem o primeiro, que levava o povo cativo. Ele não vai fazer como o segundo, que devolvia o povo para suas nações. Não. Esse terceiro grande império, na cooperação dele para a plenitude dos tempos, ele vai conquistar o mundo inteiro e vai estabelecer um idioma universal. Olha que interessante. O povo de todo o mundo, que falava vários idiomas diferentes, agora passa a falar a mesma língua. Deus trabalhando com as rédeas da humanidade em sua mão, para um propósito específico, para este momento da história. Alexandre o grande conquistador, conquista o mundo todo, e a única coisa que ele exige é que se preserve a cultura de suas nações, mas que falem um único idioma, o grego. Opa, aí está ficando melhor. Porque é o seguinte, na plenitude dos tempos, todo mundo tem que se entender, todas as nações têm que ouvir o Evangelho. Olha Deus trabalhando. Quando a igreja vai sair para pregar o Evangelho, todo mundo prega o Evangelho no mesmo idioma e todo mundo entende. A pregação do Evangelho em uma língua universal, que é o grego. Só que não acaba aí. Se o primeiro império cooperou na plenitude dos tempos, para libertar o povo da prostituição espiritual, da idolatria. O segundo grande império restitui o povo à nação de Israel. E o terceiro império institui um idioma universal. E o quarto grande império que se estabeleceu? De que maneira que ele cooperou para a plenitude dos tempos, para esse momento? O quarto grande império da história bíblica é o Império Romano. E o Império Romano ele vai
cooperar para a plenitude dos tempos nas mãos de Deus de duas maneiras. Primeiro, ele conquista o mundo todo e estabelece a Pax Romana. Paz no mundo todo. Aonde havia um conflito, as legiões romanas iam e exterminavam. O negócio dos caras era estabelecer a paz. Não podia haver rebelião de jeito nenhum. E para que eles pudessem conquistar, eles eram muito bons em construir estradas, grandes avenidas da época. Essa foi a grande cooperação do Império Romano para a plenitude dos tempos. Por quê? Porque quando aconteceu a plenitude dos tempos na história da humanidade, havia paz. Ainda que o povo de Israel estivesse subjugado por Roma, havia paz, não havia guerra. O Império Romano estabeleceu uma paz mundial. E além de estabelecer paz mundial, eles construíram muitas estradas que posteriormente serviriam como caminhos por onde o Evangelho se propagaria para o mundo todo. Deus trabalhando na história da humanidade para um propósito, na plenitude dos tempos. E quando nós chegamos aqui no texto, fica evidente mais uma vez isso. No verso de número 1 diz: naqueles dias foi publicado um decreto por César Augusto, convocando toda a população do império para se recensear, para participar de um censo. Ou seja, o grande imperador do mundo estabelece um censo. Agora, sabe que Deus também está trabalhando na vida do imperador romano? Porque é o seguinte: havia uma palavra profética que dizia que o Messias não iria nascer em Nazaré. José e Maria estavam morando em Nazaré, muito bem acomodado em sua casa, com a sua bela e boa cama, próximo aos seus familiares. Só que a palavra profética em Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você, Belém, me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa palavra de Miqueias capítulo 5, verso 2, está falando a respeito do surgimento do Messias, do nascimento do Messias. Teria que vir de Belém. Teria que vir de Belém, cidade de Davi, do grande rei Davi. Quando os magos vêm do Oriente seguindo a estrela guiava eles para Belém. Quando eles incitam Herodes a respeito de o que dizem vossas escrituras a respeito do rei que viria, falava a respeito da vinda do Messias. E esse era um dos textos que indicava aonde o Messias iria nascer. Veja, a soberania de Deus. É isso que o texto está nos mostrando nesta noite. Deus continua exercendo a tua soberania em todo momento da história, até mesmo quando o grande imperador César Augusto estabelece um censo, que vai fazer com que Maria, com seus 8, 9 meses, saísse de Nazaré e fosse em cima de um jumentinho, talvez, de uma montaria até Belém, uma distância razoável. Chegando na cidade, uma viagem dura, irmãos. Saiu do conforto da sua casa, a jovem Maria. Ela era uma jovem. Ela devia ter ali os seus 16, 17 anos. A Bíblia não fala, mas era essa a idade que, por costume, a jovem era dada em casamento, naquela época. E ela é obrigada a sair do conforto da sua casa.
ela é obrigada a fazer uma viagem num momento que não era bom viajar. Nós sabemos como que é isso, não sabemos? Quando a mulher está próxima ali do seu período de dar à luz à criança, a barriga está grande, está esticadona, o pezinho está inchado, a pressão às vezes oscila, ainda debaixo de um sol escaldante, oscila mais ainda. Não é difícil? Para Maria parecia que, falava, mas que situação que eu estou me metendo, tenho que ir até Belém. Mas veja, Deus está trabalhando mesmo no momento de dificuldade de Maria. Deus continua exercendo o seu cuidado na história, conduzindo tudo para um propósito maior. É isso que o texto está nos mostrando. E o que tem a ver comigo? E o que tem a ver com você na noite de hoje, mais de 2000 anos depois? O que eu estou querendo dizer agora, vou dizer em letras garrafais. Talvez a situação que nós estejamos vivendo no momento seja uma situação difícil. Talvez a situação que nós estamos passando nos dias de hoje é uma situação de adversidade, onde fomos obrigados a sair do comodismo, onde fomos obrigados a sair do conforto que nós vivíamos. Talvez a situação que nós estamos vivendo no dia de hoje é uma situação que você está dizendo, não, chega, eu não aguento mais. Mas ouça, você está aqui, eu estou aqui para ouvir que o Espírito Santo está trabalhando nessa situação. Que o Espírito Santo continua guiando toda a história. Maria estava na mão do Espírito Santo, o cumprimento do ser celestial que apareceu diante dela foi: salve, agraciada. Eu quero te cumprimentar nesta noite desta maneira: salve, agraciada, salve, agraciado. Deus é contigo nessa situação. Parecia que era o fim, e parecia, mas o que estava ruim ia piorar mais ainda. Eles vão indo naquela montaria, quilômetros, sol escaldante e frio de madrugada. Não foi uma viagem fácil, mas finalmente, ao longe, lá longe, dava para ver Belém. Não era uma das maiores cidades, mas perto de Nazaré, ela era grande. Dava para ver Belém, e um grande fluxo de gente indo para lá. Maria talvez tivesse suspirado e falado: graças a Deus que chegamos em Belém. Não vejo a hora de poder lavar os meus pés, não vejo a hora de poder me refrescar em um banho, não vejo a hora de poder deitar o meu corpinho em uma cama. Mas sabe, meu amado, sabe, minha amada, se vocês não lembram, eu vou lembrar para vocês nessa noite. Chegando em Belém, tinha tanta gente indo para a cidade por causa do censo, que eles demoraram um pouquinho demais para chegar. E quando eles bateram de hotel em hotel, de pousada em pousada, de instalaria em instalaria, não havia uma vaga. Salve, agraciada, mas para você não tem vaga no hotel. Salve, agraciado, mas para você não tem vaga na pousada. Salve, agraciado, mas para você não tem refrigério nesta noite, não tem um banho gostoso para tomar. Ei, ai, dureza. É a Bíblia, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Só que o que estava ruim piorou mais ainda. Mas quer saber de uma coisa? A Bíblia é tremenda por causa disso. Ela não camufla, ela não esconde nada. Está aqui com letras garrafais, é só você ler e ver. O que acontece é o seguinte: nós, como Maria e José, fomos chamados para um propósito muito maior, para fazer parte da plenitude dos tempos. Eles estavam fazendo parte de algo que marcaria a história da humanidade. Está vendo como não ter vaga numa estalaria não é tanto, diante da grandeza do propósito?
Está vendo como não ter um banho refrescante para tomar não é algo tão grande diante do que está proposto? Ei, talvez seja isso, a situação seja essa. Você está sendo prensado, você está sendo apertado numa prensa, e os seus olhinhos já estão quase saindo para fora. Mas ouça, Deus tem um propósito grande, tem algo grande para acontecer na sua história, e você vai ficar firme. Você vai ficar firme, sabe por quê? Porque esse não é o fim. Aleluia! Essa aqui é a plenitude dos tempos na vida de Maria e de José. Mas há uma plenitude dos tempos na vida da Maria e de José do século 21. Há uma plenitude dos tempos na vida de cada crente desta igreja. Há uma plenitude dos tempos na vida de todos os crentes de todos os tempos. Há uma plenitude dos tempos para nós, igreja, que vai culminar com o surgimento do Messias. E nós aguardamos com grande expectativa, mas enquanto isso, ainda que não haja hospedaria, ainda que não haja um banho refrescante, ainda que não haja descanso, nós vamos continuar caminhando. Porque quando estiver parecendo que não existe mais nada, você pode ter certeza que pelo menos um estábulo vai aparecer. E aquele lugar, que era o lugar que menos parecia provável, vai ser um lugar de refrigério, um lugar de descanso para a alma, um lugar onde as coisas vão acontecer. Foi assim com eles. Enxergue Deus trabalhando na história deles, com um cuidado majestoso. Deus cuidou deles de uma forma especial. Quem estava no ventre de Maria era simplesmente o Filho de Deus. Era simplesmente o Filho de Deus. Ou para ampliar um pouquinho, quem estava no ventre de Maria era o Deus Filho, que segundo Filipenses se esvaziou de si de uma forma tão grande, mesmo ele sendo aquele que tinha em sua mão todo o universo, todo o cosmo, ele foi se esvaziando, e aí o Espírito Santo preparou o ventre de Maria, falou assim, está tudo preparado, e o Deus Filho se esvazia de tal maneira que vai parar dentro do ventre da jovem virgem. Era isso que estava acontecendo com Maria. Alguns quilômetros em cima de um jumento, um corpo cansado, a falta de uma hospedaria, a falta de um banho, a falta talvez de uma refeição apropriada, dificuldades, calor, frio, adversidades, tudo isso não se compara com o propósito de Deus na plenitude dos tempos. Você está ouvindo? Está ouvindo? Eu não sei qual que é a sua situação, eu não sei o que está te prensando aí nessa prensa. Não sei o que está acontecendo com a sua história, mas eu sei de uma coisa. Há um tempo favorável. Há um tempo em que Deus vai realizar uma grande coisa na sua história. E não esqueça que Deus exerce a sua soberania. No capítulo 2 do livro do profeta Daniel fala que Deus, ele é o Deus que muda os tempos. É o Deus que estabelece reis e remove reis. César Augusto, o grande imperador, estava na mão de Deus. César Augusto, marca um censo, porque eu preciso que José e Maria vá lá para Belém. Agora observe isso. Deus, ele podia simplesmente enviar um anjo e falar assim para José ou para Maria, porque ambos já tinham vivido experiências com seres angelicais.
Maria viveu a experiência com o anjo quando ele vai lá e fala, olha, muito agraciada, você vai conceber, mas como que eu vou conceber se eu não tenho marido, eu nem tive relação com homem nenhum? Não esquente que o Espírito Santo vai dar um jeito nisso. O anjo falou para Maria, Maria recebeu e ficou grávida. José, naquela crise, que de repente descobre que a noiva dele está grávida, o cara está entrando em parafuso, porque ele era gamadão na Maria, novinha, bonitinha, uma gatinha, e de repente a menina me aparece grávida, naquela época. José não estava conseguindo dormir, e em uma noite de insônia, meio sonolento, meio acordado, meio dormindo, o mesmo anjo que aparece para Maria, aparece para José e fala, relaxa, porque Deus está trabalhando nessa história. Falou, olha, não esquenta a cabeça, vai dar tudo certo, você vai nascer um nenê aí, foi o Espírito Santo que atuou na vida dela, e você vai pôr o nome dele de Jesus, que significa Deus salva. Aí José acalmou e falou, beleza, já que é assim, então tudo bem. E ficou com ela. Eles tinham experiência com o anjo. Deus poderia enviar um anjo e falar assim, olha, vão lá. O anjo pega, aparece para eles e fala, vai lá para Belém. Porque ela vai nascer o nenê, e o nenê tem que cumprir uma palavra profética e tem que nascer lá. Deus podia fazer isso? Podia. Mas Deus decidiu fazer o quê? Enviar todo mundo que morava em Belém para lá, tudo de uma vez. Dá para entender uma coisa dessa? Caramba! Oh Deus, não dá para pegar mais leve? Um meio censo, pelo menos? Não. É um censo completo. Vai todo mundo para Belém. Pô, não tem hospedagem. A cidade não comportava todo mundo, o povo cresceu demais. Agora, por que às vezes acontece isso? Por que às vezes as coisas vão apertando dessa maneira? Tem coisas que a gente desconhece. A gente vai saber lá na frente. Maria e José não sabiam. Nem passava pela cabeça deles a palavra profética do nascimento do Messias em Belém. Não passava pela cabeça deles a palavra profética de nascer num lugar humilde, um lugar simples. O povo todo de Israel esperava que o Messias, o grande Salvador, nascesse em um palácio. Mas não foi assim. Não aprove a Deus fazer dessa maneira. Não era assim que estava escrito que aconteceria na plenitude dos tempos. Então não questione a maneira que a coisa está fluindo, permaneça simplesmente firme naquilo que é o propósito. Porque no caminho da realização do propósito as coisas vão mudando. Foram mudando na vida deles. O que estava ruim ficou pior, foi ficando, até o momento do nascimento do menino. Mas depois que o menino nasceu, o que aconteceu? Presentes maravilhosos foram trazidos a ele. Lembra dos 3 personagens que vêm do Oriente? Algumas bíblias falam que eram 3 reis, outras falam que eram 3 magos, outras falam que eram 3 sábios, mas eles vieram trazendo ouro, trazendo óleo e trazendo mirra. Presentes fantásticos. Isso traz uma mensagem para nós. Que o momento da adversidade, ele dura. E às vezes vai apertando tanto que parece que nós não vamos aguentar, mas muda. Por quê? Porque Deus continua exercendo a sua soberania, continua exercendo o seu cuidado. É Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e entendimento ao inteligente. Esse é o nosso Deus, que preparou tudo para a plenitude dos tempos, para que o Filho de Deus nascesse através do ventre da Virgem Maria. Parece uma história, difícil olhando o aspecto da Maria, Só que assim, são experiências que marcaram a vida dela e marcaram a vida dele. Mais a vida dela, e eu digo mais a vida dela por quê? Porque quando Jesus está na eminência de concluir a sua missão salvífica, que culminaria no Calvário,
José já não faz parte da história. José não vai ver o filho primogênito dele pregado numa cruz. Os historiadores dizem que José já havia morrido. Quando Jesus começa o seu ministério, é porque ele se livrou da incumbência de cuidar da mãe dele. Por isso que começa aos 30 anos dele. Porque ele tinha uma responsabilidade legal de cuidar da mãe dele na falta do pai. E essa responsabilidade ia até uma certa idade, até um certo tempo. Então, quando Jesus vai parar lá na cruz do Calvário, Maria tinha experiências que marcaram a vida dela. Quem sabe, esse momento difícil que você está passando, que eu estou passando, esse momento, esses dias de perda, esses dias de dificuldade, de luta, não seja exatamente para isso, para nos preparar para momentos que virão. Pode ser, irmãos. A Bíblia não esconde nada. Ela está aqui com as páginas abertas. Ela só vai ficar com as páginas fechadas se você não ler. Mas ela está sempre aí para nos ensinar essas coisas. Sabe, são experiências que vão nos marcando e nos fortalecendo. Sabe, experiências daquelas que vão nos forjando. Sabe, o cara lá, esqueci o nome dele, um ferreiro lá, que vai forjando a ferradura do cavalo no fogo, ele põe no fogo, põe na água, põe no fogo, põe na água, para temperar o aço, o ferro e tal, para ele ficar forte, para que ele fique firme. Talvez sejam esses os dias, de nós estarmos sendo forjados. Mas é importante nós não esquecermos que o nosso Deus, no fogo ou na água, Ele continua exercendo a sua soberania, continua exercendo o seu cuidado. Ele não esqueceu de você, Ele não te desamparou, não. Ainda que pareça, mas não, Ele continua aí, continua do seu lado. E você pode ter certeza de uma coisa: na hora que você estiver com os seus joelhos vacilantes, Ele vai ser aquele que te afirma os passos. Na hora que você estiver desfalecendo sem força, Ele vai ser o seu refrigério, a sua força. Na hora que você estiver sedento, a ponto de desmaiar, Ele vai ser a água que sacia a sua sede. Na hora que você tiver fome, Ele vai ser o pão da vida que vai te alimentar. Na hora que tiver tudo dizendo não, Ele é o que diz o sim e o amém. Aleluia! Esse é o nosso Deus. É um Deus que trabalha na nossa história, é um Deus que trabalha na história da humanidade. Não é um Deus que se ausentou e deixou tudo ao acaso. Não. O nosso Deus, Ele trabalha na nossa história. O texto que eu li narra exatamente essa realidade. Deus trabalhando na história da humanidade. Nasceu Jesus em Belém da Judéia, na cidade de Davi. Sabe, irmãos, é importante entender isto, porque nas páginas do Novo Testamento, por vezes, você vai ver Jesus sendo tratado como Jesus de Nazaré. E quando ele é chamado de Jesus de Nazaré, ele dá pouca atenção. Mas quer chamar a atenção de Jesus, é chamar ele de Jesus de Belém. Jesus, filho de Davi. Porque entendeu a história. Os personagens que aparecem na história, invocando Jesus através do princípio teológico, conseguem a atenção. Deixa eu explicar melhor. As pessoas que se achegam a Jesus, chamando Ele dentro do propósito para o qual Ele veio, na plenitude dos tempos, consegue a sua atenção. Agora a gente só consegue a atenção de Jesus assim, conhecendo a história, conhecendo o porquê que Ele teve que vir no ventre da Virgem, porquê que Ele teve que nascer em Belém. É Bíblia, né, irmãos? É a Bíblia.
Eu queria concluir essa mensagem falando o seguinte. Hoje eu estou tão calmo que eu estou até admirado. Queria concluir essa mensagem reforçando algo que eu já falei. Jesus nasceu lá em Belém, nós estamos aí às vésperas do Natal. O nascimento de Jesus é um grande motivo de comemoração. Ainda que nós sabemos que não tem nada a ver a data de 25 de dezembro com o nascimento de Jesus. E a continuidade desse texto evidencia isso, através dos pastores que estavam trabalhando na terceira vigília da noite, quando o anjo aparece para eles, e um coral de anjos aparece cantando. Mas isso é a história para outra mensagem. Semana que vem nós vamos falar dos anjos, da orquestra dos anjos, que cantaram em Belém, não para os ricos nos palácios, em suas mansões, mas cantaram para os pastores que estavam trabalhando no campo. Eu queria concluir reforçando o que eu já falei, a respeito da soberania de Deus, do cuidado de Deus. Deus continua exercendo o seu cuidado, como Ele exerceu aqui, preparando tudo para a plenitude dos tempos, levantando reis e destituindo reis, estabelecendo um censo, conduzindo toda a história até o momento do nascimento do menino lá naquela estalagem, naquele curral. Não era um lugar agradável, irmãos, era um lugar ruim, mas era o lugar que foi provido. Foi ali que o neném nasceu. Então, saiba disso nessa noite. Deus está cuidando de você, amém? Deus está cuidando daquela pessoa que está lá na sua casa. Deus tem um cuidado especial com aquela pessoa lá. E esse não é o fim da história. Deus está mudando essa história. Não está o tempo nem adiantado e nem atrasado. Deus trabalha no momento certo. Ele tem em suas mãos o cuidado de tudo, amém? Vamos nos colocar de pé. Esse aqui é o mês de comemoração do aniversário da harmonia. Não, esse é o mês de comemoração do aniversário do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Essa igreja devia estar mais lotada do que no Conectados. Glórias a Deus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, eis aqui os teus servos, eis aqui a minha vida, eu ouvi a tua palavra. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, que tem, Senhor, a nossa história em suas mãos. Mas, Pai, deixa eu te falar uma coisa, às vezes as coisas estão tão apertadas, mas tão apertadas que parece que eu não vou aguentar. Parece que meu irmão não vai aguentar, parece que minha irmã não vai aguentar, parece que a família vai se desfazer. Deus, eu sei que o Senhor tem o tempo em tuas mãos, mas permita que eu lhe faça um pedido nesta noite. Se for possível, Pai, abrevie esses dias de tribulação. Se for possível, abrevia esses dias de perseguição. Se for possível, Senhor, abrevia esses dias em que a luta está tão ferronha. Senhor, fortalece a minha mão vacilante, fortalece os joelhos vacilantes, fortalece a tua igreja, Senhor. Levanta aquele que está abatido, levanta aquele que está fraco, toca os lábios com brasas, como o Senhor fez com Isaías. Que eles possam se levantar te glorificando e te bendizendo a cada manhã. Espírito Santo, tu que és o que consola, tu que és o que fortalece, tu que és aquele que ajuda, ajuda a igreja. Nós precisamos de ti, Senhor.
em nome de Jesus. Amém e amém.